Olá, esta é a quarta aula do curso MySQL e MariaDB para desenvolvedores. Na nossa última aula, nós criamos uma tabela cidade e a relacionamos com a tabela autor. Então, nas primeiras aulas, nós criamos a tabela autor, nós tínhamos aqui a tabela autor, e na última aula nós criamos a tabela cidade e fizemos este relacionamento, para que um autor estivesse relacionado a uma cidade. Assim, eu posso cadastrar apenas uma cidade e essa cidade será relacionada com os autores. Na aula de hoje, eu vou aproveitar e fazer a recomendação deste livro, que é um livro muito bom de banco de dados, e usá-lo também como exemplo, pois este livro possui dois autores. E é muito comum que um livro possua dois autores, como também um autor pode ter vários livros. Então, nestes casos, nós precisamos ter uma terceira tabela para fazer a união desses dois relacionamentos. Pois se eu tiver um livro escrito por vários autores e tem um autor que escreve vários livros, eu vou precisar de uma terceira tabela para fazer esse relacionamento, que a gente chama de relacionamento N para N, ou muitos para muitos. Então, nosso gráfico vai ficar da seguinte forma. Essas duas tabelas, autor e cidade, nós já tínhamos. Então, essa aqui já havia sido criada na última aula, esta aqui também. E agora, eu criei a tabela livro. Inicialmente, eu criei a tabela livro somente com o título, só para ficarmos focados no relacionamento. Mas a quantidade de campos que eu quiser colocar no livro não vai fazer diferença. Se eu quiser colocar 10 outros campos, eu posso colocar. Porque o que vai realmente interessar para nós é o ID do livro. Reparem que eu tenho o ID do autor e o ID do livro. E tem essa tabela, autor-livro, na minha base de dados biblioteca, que vai fazer a união dessas duas tabelas. Então, o livro ele pode ter um relacionamento chamado de relacionamento N para N, ou muitos para muitos. Um autor pode escrever vários livros e o livro pode ser escrito por um ou vários autores. Então, há necessidade de se criar uma terceira tabela para armazenar este relacionamento, que é esta tabela aqui. Aqui, então, está o SQL para nós criarmos essas duas tabelas. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem e nós já vamos criar. Pois bem, voltemos aqui então para o nosso terminal. Vou fazer a conexão na nossa base de dados e agora eu vou passar mais um comando. Nós estávamos usando até as aulas de hoje somente o MySQL, -u, root, que era o usuário que nós usávamos para conectar, -p e informávamos a senha. Agora eu vou passar um novo parâmetro, que é o -a maiúsculo. Quando eu passar o parâmetro -a maiúsculo, eu já posso indicar a minha base de dados, a base de dados com que eu quero conectar. Senha Debian. Então reparem que eu já vou acessar o MySQL e já estou trabalhando com a base de dados biblioteca. Se eu digitar um comando show tables, ele vai listar para mim as tabelas que nós havíamos criado até então. Vou fazer um novo teste. Vou sair do MySQL e vou conectar da maneira como nós havíamos conectado antes. Apenas com o MySQL, -u, root, -p, e daí então eu vou digitar a senha. A senha Debian, Enter. Se eu digitar o comando show tables, reparem que ele vai dar um erro, porque não há base de dados selecionada. Então nós teríamos que fazer o quê? Use database biblioteca. Desculpe, use biblioteca. Pronto, agora o show tables funcionaria. Ótimo. Então eu posso, se eu souber o nome da minha base de dados, eu já posso ganhar tempo e colocar o "-a biblioteca". Dessa maneira, ele já conecta no MySQL na minha base de dados biblioteca. Está aqui. Então só tem essas duas tabelas por enquanto. Para ganhar tempo, eu já deixei o SQL escrito aqui, para não perder tempo escrevendo muito código. Então este é o SQL da criação da tabela livro.
E aqui eu tenho a criação da tabela autor-livro. Repare que no autor-livro eu tenho o ID autor, que é da tabela autor, e o ID livro, que é da tabela livro. Então, o ID autor, na tabela autor-livro, é uma chave estrangeira que referencia a tabela autor. Olha aqui o código. Foreign key, ID autor, referências autor, ID autor. E da tabela livro, foreign key, ID livro, referências livro, ID livro. Como nós não temos ainda a tabela livro será criada aqui. Deixa eu copiar e colar. Pronto, criamos a tabela livro. E agora eu vou criar a tabela autor livro. Copiei, colei. Para quem estiver usando uma interface com Linux, eu posso usar o comando Ctrl+Shift+V para colar aqui no terminal. Pronto, criamos mais duas tabelas. Nossa base de dados agora está crescendo um pouco mais. Show Tables, além das tabelas autor e cidade, nós temos agora a tabela autor livro e livro. Porém, a tabela livro está vazia e a tabela autor livro também está vazia. Vejamos agora como isso vai funcionar. Então, repare, nós já temos alguns autores cadastrados. Então, nós cadastramos das últimas aulas Machado de Assis e Castro Alves. Eu peguei aqui alguns exemplos desses autores. Então, Machado de Assis escreveu vários livros, mas dentre eles temos aqui Dom Casmurro e Quincas Borba. Vamos pegar Castro Alves, eu tenho Espumas Flutuantes e No Barco. Ótimo. Porém, agora eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu tenho um autor e tenho um livro, mas eu tenho o mesmo livro para outro autor. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou ter um livro chamado Sistemas de Banco de Dados, só que para esse livro eu terei dois autores relacionados a ele. Ok? Vamos lá? Eu deixei aqui uma consulta da nossa base de dados para lembrarmos dos códigos dos autores. Então tem aqui o código 1, Castro Alves, e o código 2, Machado de Assis. Se você fez alguns testes aí na sua base de dados, é preciso conferir o código dos autores que você está usando aí. Vamos pegar, eu peguei os códigos também, já deixei pronto. Então, dessa maneira eu tenho que fazer um insert into livro. Estou criando um registro. Primeiro eu vou criar um registro para tabela livro. Vou limpar a tela, Ctrl L, Ctrl Shift V, ele cola no meu terminal. Pronto. A minha tabela livro estava vazia. Agora nós temos um título, Dom Casmurro. E agora eu vou fazer uma inserção na tabela autor-livro. Reparem que eu estou colocando quem é o autor de Dom Casmurro. Vejamos lá. Dom Casmurro, o autor é Machado de Assis. Qual é o código do autor? 2. Pois então, o autor do livro, autor-livro, vejamos aqui. O primeiro código é autor e o segundo é o ID do livro. Então tem que passar o 2, que é o código do autor, e 1, que é o código do livro Dom Casmurro. Ctrl C, Ctrl Shift V, ele vai colar no terminal. Pronto, inseriu um item. Veremos agora a nossa tabela autor-livro. Pronto, nós temos um registro. Mas você pode pensar, poxa, mas eu só tenho o código do autor e o código do livro. Realmente, porque nós armazenamos somente a chave primária. Essa tabela é uma tabela que só vai armazenar a chave primária de outras duas tabelas. Então, só tenho duas chaves estrangeiras. Eu tenho duas chaves estrangeiras aqui. O ID autor é a chave estrangeira da tabela autor e o ID livro é a chave estrangeira da tabela livro. Mas depois nós faremos o relacionamento e no select nós trazemos o nome do autor e o título do livro. E agora eu posso fazer a mesma coisa com os outros inserts.
Então tem aqui Quincas Borba, o autor é Machado de Assis e o título do livro, o código do livro vai ser o 2. Eu estou fazendo a inserção aqui nesse ponto. A inserção tem que funcionar. Atenção, vou fazer aqui Select. Como eu estou trabalhando ainda com código autoincremental, vamos ver aqui na tabela livro. Está aqui, ó, autoincremente. Então, se você incrementar por engano um livro, excluir esse livro e depois incrementar novamente, então o seu livro pode não ser com código 2. Nesse caso, você terá que verificar qual é o código do seu livro e substituir pelo código que está aí na sua base de dados. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. E esses dois de baixo são iguais, só que mudou o código do autor. Agora, espumas flutuantes é Castro Alves. Ctrl C, mas eu posso copiar as duas linhas. Ctrl V e Enter. Limpei a tela com Ctrl L. De novo. Reparem, no barco, vamos relembrar. No barco, autor Castro Alves. Autor Castro Alves é ID autor. Tá aqui, ó, 1. Então, no barco vai ser o código 4. Ctrl C, Ctrl Shift V. Vejamos agora. Select asterisco from livro. No barco, ID livro 4. Tá certo. Então agora vamos acrescentar na tabela autor livro. O autor 1, Castro Alves, e o livro no barco, código 4. Copiei. Colei. Agora a gente pode trabalhar um pouco mais no SQL. Eu vou inserir mais um título, que é o sistema de banco de dados. Copiar. Então, insert into livro, values, sistema de banco de dados. Como eu estou colocando somente o título e eu não informei o código, ele vai colocar o código automático. Como eu estou no código 4, eu sei que o último código, então, o próximo código vai ser 5. Pronto. Select asterisco from livro. Está aqui. Nós temos, então, sistema de banco de dados como código 5. Mas vamos imaginar que eu não lembre do código do sistema de banco de dados, mas eu sei o título do livro. Eu posso usar o SQL a meu favor. Antes, porém, vamos acrescentar os dois autores, né? Nós não havíamos acrescentado esses dois autores ainda. Vamos fazer um select lá na tabela autor para conferir. Está aqui, ó, só tem autores Castro Alves, Machado de Assis e Manuel Bandeira. Então tenho 3 autores. E agora, eu não sei o código do autor, pode ser que eu não me lembre mais o código do autor. Eu vou inserir aqui os dois autores, que são os autores desse livro, Sistema de Banco de Dados. Ctrl Shift V, inserir os dois autores. Deixa eu voltar aqui. Executei essas duas linhas então. Primeiro esta e logo após esta linha. São os dois autores. Mas se eu não lembrar o código dos autores, já não sei mais qual o código do autor. Não tem problema. Eu posso usar dentro de um select, dentro de um insert into, eu posso usar um select. Insert into, autor livro, values. Reparem que aqui eu teria que colocar o código do autor, não é? Então, se eu não lembro o código do autor, mas eu lembro o nome, eu posso fazer um select. Select, ID autor, from autor, where nome autor, Rames, que vai ser o primeiro. Ele vai retornar o código do autor para esse select, desse select, vai retornar o código do autor para o insert into. E o próximo é o código do livro, que é o livro 5. Vamos conferir se o código do livro é 5 mesmo? Está aqui. O código do livro é esse mesmo.
Pois bem, e se eu pegar só esse select? Vou copiar só o select e vou executar no nosso terminal. Vou colocar o ponto e vírgula no final para ele confirmar a execução. Aqui, ó, ele retornou qual valor? Retornou 4. Então, nesse insert into, ele retornará o código 4, que é o autor, um dos autores do livro Sistema de Banco de Dados. Então, agora eu vou selecionar, Ctrl Shift V, Enter. Pronto. Uma linha executada. Vamos pegar agora o próximo registro e Ctrl Shift V. Pronto. Acrescentamos também. E agora, como ficou a nossa tabela autor-livro? Pronto. Não ajuda muito para o usuário, não é verdade? Então vamos fazer um select mais elaborado e facilitar a vida do nosso usuário. Se eu quiser emitir um relatório, por exemplo, dos livros e seus autores, também não dá para a gente emitir um relatório só com os códigos. Vou precisar elaborar um select para isso. Para isso, eu já deixei um select pronto, onde nós fazemos a união, uma junção das três tabelas. Da tabela autor, da tabela livro, está aqui, e a tabela autor-livro. Então, o que eu vou fazer? Estou selecionando o autor e o ID do autor. Na tabela autor, o campo ID autor. Lembram que nós já usamos a função concat? Eu estou concatenando os valores. Estou concatenando os valores do nome do autor e o sobrenome, ambos da tabela autor. Estou colocando aqui um espaço entre esses dois campos. E o retorno deste campo será de nome autor. Estou trazendo o ID do livro e o título do livro. Na junção, então eu vou indicar o seguinte. Eu estou trazendo da tabela autor, vou fazer uma junção com a tabela autor-livro. On, então agora eu vou colocar a condição de igualdade. O autor.id autor tem que ser igual ao autor-livro.id autor. E agora, para trazer as informações da tabela livro, eu tenho que usar então join livro, é a tabela livro, onde o ID da tabela livro tem que ser igual ao ID livro da tabela autor livro. Vamos executar esse select para ver o que acontece. Vou limpar a tela, Ctrl L, Ctrl Shift V. Enter. Olha aí, fez a junção. Aqui, o autor lembra que nós estamos usando uma função concat para concatenar os dois campos de nome do autor e sobrenome. Então ele trouxe Machado de Assis, Dom Casmurro, Machado de Assis, Quincas Borba, Castro Alves, Espumas Flutuantes, No Barco, e agora, no caso do livro Sistemas Bancos de Dados, que havia dois autores, ele trouxe aqui para mim os dois autores do livro Sistemas de Bancos de Dados. Tá ok? Pois bem, então nessa aula nós criamos a tabela livro, criamos a tabela autor-livro para fazer o relacionamento entre as tabelas autores e livros, usamos um select e o join para fazer a junção das tabelas autor, livro e autor-livro. Eu recomendo aqui alguns exercícios. Procure mais exemplos de livros com mais de um autor e registre-os em nosso banco de dados. Tente imaginar outras situações em que uma relação N para N seja necessária. Nós veremos mais dessas relações nos nossos exercícios, nas nossas aulas, e nós teremos outros tipos de relações no nosso banco de dados ainda. Olhe a consulta que nós fizemos e tente refazer essa consulta
sem ficar consultando no que já está feito. Então, olhe lá o gráfico, olhem as tabelas e tentem refazer a consulta para poder ir praticando bastante o comando select. Tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Pratiquem bastante, estudem bastante e muito obrigado.